Olá, estou aqui mais uma vez para gravar mais uma microaula para vocês. E hoje a nossa microaula é sobre calor latente. E vamos falar sobre mudanças também, de estados físico e diagrama de fases. Para começar, nós precisamos saber o que é o calor latente, O calor latente é a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação, provocando mudanças de estado físico. Ou seja, o calor latente é a mudança de estados físicos. O calor é dito latente quando altera a temperatura e gera mudança no estado de agregação das moléculas de uma substância. Então, ao receber uma quantidade de calor latente, um corpo qualquer sofrerá mudanças de estado físico. Para que isso seja possível, sua temperatura inicial deve ser a temperatura correspondente ao seu ponto de fusão ou ponto de ebulição. Cálculo do calor latente. Nós temos aí o Q, que é a quantidade de calor, é igual a M, que é a massa do corpo, vezes L, que é o calor latente. Para nós entender melhor a quantidade de calor necessária para que cada grama de substância sofra mudanças de estado é chamada de calor latente, de vaporização ou de fusão. No caso da água, por exemplo, o calor latente de vaporização é de 540 cal sobre grama. Ou seja, cada grama de água a 100 graus Celsius precisa de 540 cal de calor para sofrer a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Mudanças de estado físico. As substâncias podem ser encontradas na natureza em 3 estados físicos. São eles: o sólido, o líquido e o gasoso. Eles também podem ser chamados de fases da matéria ou estados de agregação da matéria. A diferença entre os 3 estados está relacionada com as características moleculares das substâncias. Nós temos aí o sólido, líquido e gasoso. Fusão do sólido para o líquido. Vaporização do líquido para o gasoso, condensação do gasoso para o líquido, solidificação do líquido para o sólido, sublimação sólido para o gasoso. Essas são as mudanças de estado físico. Estado sólido. No estado sólido, os átomos ou moléculas que constituem uma substância encontram-se bem unidos em virtude da existência de forças elétricas intensas agindo sobre eles. Além disso, os átomos que formam essas substâncias possuem uma estrutura cristalina de forma bastante regular, e essa estrutura repete-se. A energia das moléculas é baixa e elas mantêm-se praticamente em repouso. Estado líquido. Os líquidos, por sua vez, apresentam forças de ligação menos intensas do que os sólidos, o que faz com que as moléculas fiquem mais afastadas uma das outras e movimentam-se mais livremente. Portanto, elas possuem maior energia. Isso explica porque a matéria no estado líquido pode escoar e ocupar o volume do recipiente que a contém. Estado gasoso. No estado gasoso, praticamente inexiste força de ligação entre os átomos.
que ficam separados uns dos outros por distância bem superiores às dos sólidos e líquidos. Os gases também possuem muito mais energia e movimentam-se desordenadamente, podendo ser facilmente comprimidos. Além disso, assume a forma e volume do recipiente em que são colocados. Mudanças de fase. Para que ocorra a mudança de fase da matéria, é necessário ceder ou retirar calor de um corpo. O calor é a energia térmica que determina o grau de agitação das moléculas. Ao ser alterado, ele pode causar mudanças no arranjo molecular das substâncias, causando as mudanças de fase. Os nomes dados às mudanças de fase dependem dos estados inicial e final das substâncias. Observando essas características, as mudanças de fase são as seguintes. Fusão. Estado sólido indo para o estado líquido. O estado sólido ele vai receber energia. Solidificação. Estado líquido indo para o estado sólido. O estado líquido ele vai ter a perda de energia. Vaporização é o estado líquido indo para o estado gasoso. O estado líquido ele vai receber essa energia. Condensação, estado gasoso indo para o estado líquido. O estado gasoso ele vai perder a energia. Sublimação é o estado sólido indo para o estado gasoso. O estado sólido ele vai ganhar energia. Receber energia, né? A cristalização é o estado gasoso indo para o estado sólido. O estado gasoso ele perde energia, vai ter a perda da energia. Temos aí o diagrama de fases. O diagrama de fase é composto por 3 curvas que determinam tais estados físicos. A primeira curva é o sólido, a segunda curva é o líquido, a terceira curva é o vapor. O que representa cada curva? Nós temos aí a curva 1. A curva 1 é a curva de fusão sobre solidificação. Ou seja, essa curva 1 é a fronteira entre os estados sólidos para o líquido. Temos aí um exemplo, que é o gelo, derretendo ou a água congelando. Na curva 2 é a curva de vaporização e condensação, que é a fronteira entre os estados líquidos para vapor. Temos o exemplo: a água evaporando ou a precipitação da chuva. A curva 3 é a curva de sublimação e resublimação, ou seja, é a fronteira entre os estados vapor e sólido. Temos o exemplo, que é o gelo seco virando fumaça, ou o CH2 sendo transformado em gelo seco. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, né, as mudanças de estado físico. Na próxima aula, nós vamos ter apenas um exercício sobre essas questões, sobre esse conteúdo. Por hoje é só e muito obrigada.